que a posição horizontal não favorece o parto? Bem, existe toda uma história, né? As mulheres, a vida inteira, desde os primórdios da humanidade, elas tinham seus filhos de forma vertical. A partir do século XVIII, principalmente, que houve uma mudança disso por causa da ação médica. Então, o parto na horizontal ele tem vários problemas. O principal deles é que a mulher, dependendo do tempo que ela fica deitada, o que acontece? O útero ele faz uma compressão sobre a veia, cava e a aorta. Ele fica comprimido. Então, o que acontece? Diminui o sangue que vai para a placenta, que está indo para a criança. Então, quando a mulher está deitada, principalmente se ela fica mais tempo do que, ou um tempo acima do habitual, maior do que isso, há uma chance maior da criança ter problemas durante o trabalho de parto. Sem falar que, quando ela está na posição vertical, as contrações do útero, quer dizer, para colocar o neném para fora, elas são mais eficazes e menos dolorosas. Por isso que a posição vertical é a posição mais fisiológica para se ter um parto, e não a posição deitada. A falta de informação reflete principalmente no direito de escolha na hora do parto. Muitas mulheres não sabem que o parto humanizado é uma oposição ao parto medicalizado que acontece na maioria dos hospitais e maternidades, onde os partos normais são induzidos com aplicações de ocitocina no soro para aumentar as contrações e diminuir o tempo de trabalho de parto. E também desconhecem que a posição horizontal não favorece o nascimento do bebê no parto normal, os efeitos dos analgésicos e as consequências que podem gerar a episiotomia, o corte no períneo. Vários analgésicos que são utilizados no parto, tem alguns que são utilizados por via endovenosa, por exemplo, que eles podem provocar uma sedação muito profunda na mãe. E a mãe perde um pouco do controle do processo de nascimento. Além do mais, esses medicamentos eles passam pela placenta e podem atingir o bebê. E a criança, na hora que nasce, ela pode nascer com depressão respiratória. Ela não consegue respirar por causa da ação desses analgésicos. Isso é muito comum quando as mulheres utilizam analgésico por via endovenosa. O trabalho de parto pode ficar mais prolongado quando se usa analgesia peridural. A mulher perde um pouco da força da contração para colocar o neném para fora e muitas vezes é necessário a retirada da criança com um fórceps. Ou seja, é necessário alguma ajuda. Quer dizer, a anestesia, ela não é que sempre acontece isso, mas aumenta a probabilidade que esses problemas possam ocorrer. Então, as mulheres, elas, na minha opinião, elas devem estar cientes desses problemas, desses riscos que podem surgir, para elas, inclusive, poderem ter uma opção mais consciente, né, ter mais liberdade para escolher se ela quer ou não quer uma anestesia. E sem falar que existem alternativas, né, para ela poder suportar mais a dor do parto e ter esse processo sem, às vezes, necessitar de nenhum medicamento. E como fica a questão das intervenções na casa de parto? A tricotomia, a episiotomia, a lavagem intestinal? Na casa de parto, esses procedimentos eles não são utilizados como rotina. Episiotomia e tricotomia nós não fazemos. O que é a tricotomia? A tricotomia é a raspagem dos pelos pubianos que antigamente se utilizava com a justificativa de que se deixaria um ambiente livre de pelos para não contaminar o local do parto. O que hoje, há muito tempo, a gente já sabe que quando você raspa, você cria uma solução de continuidade que ao longo do tempo pode estar infectando até o local, né? E partindo do princípio que a genitália não é estéril, então você não precisaria ter esse cuidado. A lavagem intestinal também não fazemos. Primeiro porque na casa de parto as mulheres são estimuladas a comer, a tomar líquidos, né? E a lavagem intestinal ela faz com que as mulheres possam estar liberando fezes líquidas no momento do parto. E aí sim, passando para o bebê. Na medida em que ela libera fezes sólidas, a gente só limpa e o bebê passa pelo canal vaginal tranquilamente. A episiotomia já existem bases científicas de que não deve ser um procedimento de rotina. O que é episiotomia? É o corte cirúrgico após uma anestesia local no períneo da mulher, com a justificativa de que ele ampliaria esse local para a passagem do bebê. Hoje em dia, a gente já sabe que esse procedimento ele pode ser diminuído ao máximo. As cesáreas realizadas no Brasil, pelos convênios, chegam a 80% dos partos. Em alguns casos, chegam a 90%. Estatística que transgride o número aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda a taxa de 15% dos nascidos por cirurgia.
E na rede pública, de acordo com o Ministério da Saúde, os índices ficam na faixa de 40%, o que ainda significa um alto índice de cesáreas. O Ministério da Saúde vem se empenhando, né, fazendo campanha, estimulando, participando com congressos, em capacitações de profissionais em todos os estados, defendendo essa política de um parto mais normal, né, mais natural para as mulheres, né? Na verdade, é um grande desafio porque toca em mudança de mentalidade, mais do que estrutura física ou qualquer outra questão, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural. Os profissionais de saúde têm que abordar o parto de uma outra maneira, né? Sendo meros participantes junto com a mulher, né? Fortalecendo essa mulher para que ela, na verdade, tenha o poder de conduzir o seu parto. E, ultimamente, a gente criou um pacto há um ano, que foi o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que também tem ações específicas visando a humanização e a diminuição, consequentemente, da mortalidade, das cesáreas e tudo mais. Os índices de cesárea no Brasil são muito altos. Quando é que uma cesárea deve ser feita? Todo médico, quando se forma, no nosso juramento, nós nos comprometemos a primeiro não causar dano. E, na realidade, uma cesárea desnecessária, ela aumenta estupidamente o risco tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, cada vez mais se trabalha no sentido de se ter uma noção muito precisa do momento exato de se fazer essa cesariana. São poucas as causas, de fato, existem poucas causas que antecedem o trabalho de parto, como desproporção cefalopélvica, onde o bebê é maior do que a bacia da mãe, ou uma implantação da placenta em frente ao colo do útero, impedindo a passagem do bebê, e poucas são também as indicações de cesariana no decorrer do trabalho de parto. Existe, inclusive, uma ideia equivocada de que em gestação de alto risco a cesárea é sempre mais segura. Pelo contrário, na imensa maioria das vezes, mesmo em se tratando de uma gestante com patologia, muitas vezes o parto normal ele vai trazer muito mais segurança para essa mulher e para esse bebê. É possível uma gestação de gêmeos ter parto normal? Olha, eu na véspera da minha viagem, às 4 horas da manhã, às 4h02, nasceu a primeira menina, a Gabriela, e às 4h08 nasceu a segunda menina, a Sofia. Eu peguei o avião às 7. E nasceram maravilhosamente bem, sem nenhum problema. Não há nenhuma indicação, somente pelo fato de ser pélvica. Existem variedades em que talvez o primeiro estando pélvico, isso implica numa cesariana, mas o parto de gêmeos em si não é uma indicação de cesariana. A gente poderia falar de uma importância, vamos dizer assim, um pouco mais filosófica e misturado um pouco com o aspecto biológico. O ser humano é o único que separa o bebê da sua mãe depois do parto através de uma intervenção. Então, a gente está indo contra a natureza. Segundo, que tem aspectos muito biológicos que o bebê apresenta quando nasce, ligados, referenciados à sua adaptação no pós-parto, que são extremamente facilitados e incentivados a acontecerem se ele está no colo da mãe. Por exemplo, a adaptação de temperatura. Uma mulher que tem um bebê consequente de um trabalho de parto, por exemplo, não parto normal, ela está suada, ela está mobilizada por aquele ato. Então, ela tem uma energia e um calor no seu corpo que tem muita relação com a energia e o calor que o bebê precisa para se adaptar, porque ele vem de um lugar mais quente e encontra um lugar mais frio fora do útero. Então, o que eu tenho que ver quando um bebezinho nasce? Qual é a grande ação de um pediatra na sala de parto para atender o bebê e por que ele pode ficar no colo da mãe? Porque a grande questão que facilita no campo da normalidade, eu diria para você que aproximadamente 90%, nós temos 90% de possibilidade de estarmos num ambiente de normalidade orgânica, ele precisa de calor. E aí, aonde que se integra isso tudo depois do parto? Quem representa aquele ambiente de cheiro, paladar, olfato, audição, intraútero no pós-parto? É a mãe. Então, se a gente tem capacidade de reconhecer isso, ele vai reconhecer o que estava dentro no momento que está fora, no colo da sua mãe.
Então, lugar de bebê saudável é no colo da mãe. Lugar de bebê que não nasceu muito bem, vamos conversar. Mas não é um absurdo pensar também que é no colo da mãe. Qual é a importância de, após o parto, o bebê ser colocado no colo da mãe, a primeira mamada? Esse momento é um momento inicial que a família participa muito. Então, a família participa desse momento, conhece aquele novo ser que está chegando e, ao mesmo tempo, a gente avalia todos os sinais dele. Claro, se for detectado algum tipo de problema inicialmente, a gente vai retirá-lo e vai levá-lo para uma unidade que nós temos na casa, apropriada para atender as necessidades desse bebê. Caso contrário, a gente vai mantê-lo em contato com a mãe, o que vai favorecer o aquecimento dele. A gente seca o corpinho dele com pequenos panos aquecidos que a gente seca ele, coloca uma touquinha na cabeça para manter o aquecimento dele e permite que ele fique ali, até que o cordão pare de pulsar. A gente só permite que seja clampeado o cordão, se estiver tudo bem com o bebê, quando ele para de pulsar. E aí a gente clampeia e aí a gente pede alguém da família, ou a mulher, em alguns casos, corta esse cordão. Eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente, desse uma explicação da Chantala. Chantala é uma técnica milenar, né, que nasceu na Índia, né, é uma massagem que é feita nos bebês a partir de 1 mês de idade. Tá? Então, até a década de 70, sempre foi uma massagem feita só na Índia, porque era uma coisa muito de lá, cultural, né? É uma coisa muito de lá, cultural. E sempre a mãe ensinando para a filha, né? Então, uma coisa assim, passada oralmente de mãe para filha. Só que Frédéric Le Boyer, um médico francês, esteve na Índia muitas vezes, né? E ele descobriu a Chantala. A Chantala é o nome de uma mulher que ensinou para ele a técnica toda. Ele fotografou, fez um livro belíssimo. E esse livro ele lançou em 76 na França. Então, esse livro é que trouxe para nós no Ocidente esse conhecimento. Então, a partir de então, a gente começou a fazer, a conhecer, né, saber, poder praticar nos bebês. As evidências científicas desenvolvidas a partir de dados comparativos entre parto com intervenção cirúrgica e parto assistido comprovam redução expressiva no percentual de mortalidade materna, neonatal e depressão pós-parto. E o fato da mulher ter uma gestação tranquila, que seja desejada, influencia na questão do bebê, da futura personalidade desse cidadão? Sem dúvida, tem muitos estudos que mostram que as gravidezes desejadas, a mãe está mais motivada ao cuidado, à busca do pré-natal, a busca de um parto que seja mais satisfatório para ela. Então, essa dimensão da gravidez ser desejada, ou seja, que a mulher possa ter planejado essa gravidez, que ela possa ter, se ela não desejava a gravidez, ter feito alguma forma de planejamento familiar, de contracepção, para que ela possa engravidar no momento que ela acha oportuno e que ela se sente preparada para essa maternidade. Assim, ela pode estar disponível para dar o carinho, a atenção, o cuidado que esse bebê merece. E isso vai fazer uma diferença na sua personalidade, porque ele vai se sentir mais amado, mais cuidado, ele vai sentir que ele corresponde, né, ao projeto que sua mãe, ou sua família, ou sua comunidade tem dele. Outro ponto relevante é a abordagem integral à parturiente, ou seja, as recomendações médicas e decisões tomadas a partir de cada histórico de vida. Uma análise que perpassa pelo ponto de vista antropológico, as heranças socioeconômica-culturais, pelo mental, o equilíbrio emocional e principalmente pelo fisiológico, o funcionamento do organismo.